Olá! Na resenha de hoje vamos trazer muitos mistérios. Nós vamos falar de um livro que ele faz parte da coleção Menina Moça. Essa coleção foi lançada na França a partir de 1920. Lá ele era conhecida como Coleção Biblioteca de Suzette. E ela foi trazida para o Brasil pela editora José Olímpio e começou a ser publicada em 1934 e foi publicada até 1960. Na verdade, essa coleção era uma estratégia da editora para a formação de novos leitores no Brasil, voltada principalmente às leitoras mirim, na faixa entre 10 e 16 anos. Todas as histórias têm como cenário a França em vários momentos da história daquele país. Então esse era o mote da coleção Menina Moça. Para quem interessar saber mais sobre a coleção Menina Moça, tem um artigo da Miriam Zamponi que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vamos à primeira história da coleção Menina Moça. Todos os livros dessa coleção traz sempre duas histórias. A primeira história que nós vamos falar é O Quarto Misterioso, do Mário Donal. Quem fez a tradução dessa primeira história foi a Raquel de Queiroz. Essa primeira história começa com a Guida e o Tiago. Eles são duas pessoas que moram próximo a uma floresta. Eles moram sozinhos, né, apenas com seus dois cachorros, e ele trabalha como guarda-mata. Guarda-mata, na verdade, é um guarda-caça, porque dentro dessa propriedade onde ele fica, também tem um castelo conhecido como Castelo de Carvalhal. Certa noite, uma noite de muita neve, chega à casa deles uma jovem chamada Susana, com um bebezinho, a filha dessa Susana, que chama Henriqueta, mas todo mundo vai chamar ela na história de Rieta. E a história já começa com esse ar de mistério, porque tanto o guarda-caça quanto a sua esposa conhecem a Susana. E a Susana vem avisar para eles que precisa ir atrás do marido, que está trabalhando como lenhador na América, e não tem com quem deixar a criança. Então prefere deixar com os dois. Mas desde que o pessoal do Castelo de Carvalhal nunca saiba que essa criança está ali. E se souber, não podem conhecer a origem dessa criança. Então a criança fica ali e a mãe, na manhã seguinte, parte em busca do marido. Quanto às pessoas que moram no Castelo de Carvalhal, é uma dama, uma senhora muito rica, e ela habita naquele castelo com duas sobrinhas. Essas sobrinhas dela não são irmãs, são primas. É a Madame Dormont e a Alina. A Madame Dormont, ela tem dois filhos. Depois de 5 anos que a Susana deixou a Henriqueta aos cuidados do casal de idosos, uma certa tarde, as duas primas, acompanhadas das duas crianças, vão passear pela mata e visita a casa da Guida. Param lá para tomar um chá. E durante a brincadeira das crianças, a Henriqueta fica com vontade de descer para poder brincar também. A Henriqueta está lá em cima, no quarto, e a Guida fala para ela não descer. Mas a ânsia de brincar com outras crianças, porque para quem passou 5 anos sozinha naquela mata, é maior, e ela desce. E a Guida inventa uma história de que é uma sobrinha que ficou sendo ali cuidar, que está com ela, que ela está cuidando porque a mãe teve que viajar. E o pai da menina já tinha morrido. Então ela inventa essa história para as madames não suspeitarem de nada. E daí, em seguida, por vários dias, a Nelly, né, a menininha filha da Madame d'Orsay, vem brincar na casa da floresta. Mas passado algum tempo, o caseiro do Carvalhal pede conta. Ele tem que ir embora para poder cuidar de uns parentes dele que moram longe dali. E a Madame Lafer, que é a dona do castelo, resolve chamar o Tiago, o guarda-mata, para poder ser o novo caseiro do castelo. E ele, por questão de princípio, de honra, tudo, não pode recusar o convite. Só esqueci de citar que esse livro se passa por volta de 1850, em uma vila próxima a Paris. E então, eles vão ter que morar no castelo. Tanto a Rieta, a Guida e o seu marido, mas sempre mantendo o segredo da menina. Mas um dia, a Madame d'Orsay, que já suspeitava daquela criança, aquela criança tinha alguma coisa, porque ela não tinha ares de ser filha
de gente pobre, ela já tinha um ar de nobreza. E um dia a Madame d'Orsay andando pelo castelo, ela encontra um quarto trancado. Ela consegue abrir esse quarto e dentro desse quarto ela vê algo surpreendente que tem tudo a ver com essa menina. E desesperada com essa descoberta, ela começa a esconder todas as coisas que tem no castelo da senhora, né, da dona do castelo, a Madame Laferte. Então aí vai ser desenvolvido o mistério da história. Lembrando que são livros escritos para crianças, fala-se meninas, né, mas meninos também podem ler. Então esse é a primeira história do livro, o Quarto Misterioso. A segunda história desse livro é uma história medieval e se chama O Mistério de Kerjon. O Mistério de Kerjon, ela se passa em 1508, na França ali também, no interior da França. E começa com uma conversa de bar, uma bodega. Tem o senhor Kerjon, que também é conhecido como Mederico. Ele está numa bodega junto com o seu sobrinho Renato, quando de repente entra um homem chamado Luiz. Quando o Luiz vê o Sr. Kerjonk ali, ele ignora o Sr. Kerjonk. E ao ser cumprimentado pelo Kerjonk, ele simplesmente ignora e sai da bodega. O Sr. Mederic, tá? Eu vou chamar de Mederic porque Kerjonk fica muito... e é o nome dele mesmo. O Sr. Mederic fica entristecido com aquela cena, em ser ignorado e desprezado, e vai para fora da bodega. Aquilo causa uma grande curiosidade no Renato, que é sobrinho do Mederic, e ele fica ali dentro olhando pro dono do bar e percebe pelos olhares que o dono do bar conhece aquela rixa, aquela inimizade. Então ele vai próximo ao balcão e pergunta pro Sr. Leblanc, que é o dono do bar, quem era aquele homem que entrou e qual era a rixa. E a gente vai descobrir aí logo no princípio que em 1501, durante a Segunda Guerra Italiana, o Sr. Luís, que morava em um castelo bem distante do castelo de Mederic, estava ajudando o rei Luís XII com finanças, com dinheiro para poder ajudar na guerra. E o Luís manda um mensageiro chamado Miguel, ir até Paris, levar uma soma muito grande de dinheiro para financiar a guerra. E leva uma carta de recomendação também, entrega uma carta de recomendação para o Miguel poder parar e descansar no castelo de Kerjonk. Então o Miguel vai levar essa quantia enorme de dinheiro até Paris, leva a carta de recomendação e para em Kerjonk para descansar. Então ele passa a noite em Kerjonk, junto com o Sr. Mederic e os empregados dele, e ao acordar de manhã, todo o dinheiro que ele estava levando para o rei desapareceu. O Sr. Mederic não consegue explicar como aquele dinheiro desapareceu, e o rei então manda um juiz, um investigador, para poder descobrir quem roubou a soma de dinheiro de Sua Majestade. Mas Mederic, ele é um homem respeitadíssimo também na coroa francesa, e o juiz não consegue chegar a conclusão nenhuma de quem roubou aquela fortuna, mas espalha o boato por toda aquela vila onde o Sr. Mederic mora. E ele fica com uma fama muito ruim. Lembrando que na Idade Média a palavra era tudo, né? E outros roubos ao longo dos anos vão acontecer no castelo do Sr. Kerjonk, o Senhor e Todo-Poderoso Mederic. E todos sem ser solucionados. Então essa foi a causa da inimizade entre o Luís e o Mederic. Na verdade, houve um roubo no castelo do Mederic, e desde então ele começa a ser desprezado por toda a sociedade, inclusive por o Luís, que foi amigo de infância dele. Só para nos situar na história aqui, a Segunda Guerra Italiana acontece entre 1499 e 1501. A França vence e consegue obter o domínio sobre Gênova e Milão. Então prestem atenção da qualidade da história. Mesmo sendo para criança, existe um fundo histórico importante e ela não é uma escrita simples não, viu? É uma escrita rebuscada. Se você pegar aqui e abrir em qualquer trecho, você vai ver um diálogo entre os personagens e... vou ler aqui uma coisa qualquer. Perfeitamente, não os posso atirar ao pavilhão do parque, seria demonstração de pouco afeto. Então é uma linguagem rebuscada da época mesmo sendo escrita para criança. Então tem uma qualidade literária bem grande nessa coleção. Voltando à história, o tempo passou, o roubo ficou sem explicação nenhuma
E agora já estamos em 1508. Nessa época, os pais tinham ido para a guerra ou tinham morrido. E logo após a briga de Bar, passa-se 1 ou 2 dias, o Sr. Mederick recebe uma carta de uma prima distante dele, anunciando que ela está morrendo. E que não tem ninguém para poder cuidar da única filha que ela tem, a Luísa. E ela pede, implora ao primo que fique com a criança, que está com 6 anos. O Sr. Mederick mora sozinho no castelo, apenas com os criados, e se acha incapacitado de cuidar de uma criança. Mas, não tendo a menina com quem ficar, porque o pai também morreu na guerra, ele resolve aceitar a menina no castelo. Além de Kerjon, que existem outras pessoas que moram naquela vila e também tem outros castelos. E ao mesmo tempo que a Luísa está chegando no castelo do Sr. Mederick, a sua vizinha está recebendo também uma neta. Essa neta chama Batilde e está com 10 anos e vai viver com a avó, porque o pai ainda está servindo o rei e a mãe dela já morreu. A avó também não teria condições de cuidar, mas devido aos vários empregados que ela tem, resolve deixar a menina vir. Ao contrário da Luísa, que é quietinha, se comporta, passa os dias brincando num quarto do castelo, a Batilda ela é muito ativa. Ela quer sair, quer ir pra mata e quer descobrir tudo ao redor dela. Inclusive, num desses passeios que a Batilda faz, nos domínios do castelo da avó, ela descobre uma capela. E ela vai brincar nessa capela. Chegando na capela, a Batilda cai e vai se apoiar numa parede. Essa parede abre e a Batilda encontra uma passagem, um túnel. Levada pela curiosidade, a Batilda resolve descer e descobrir aonde que vai dar esse túnel. E surpresa total, esse túnel dá atrás do guarda-roupa aonde a Luísa está morando, no castelo do Sr. Mederick. Chegando lá, ela empurra a passagem do guarda-roupa e encontra a Luísa. E aí surge uma amizade. Mas lembrando vocês que essa amizade não poderia dar certo, porque o Sr. Mederick é muito mal visto e acusado de todos aqueles roubos. Mas, sendo essa amizade algo bem forte, a Batilda promete, junto com a Luísa, desvendar todos os crimes que aconteceram e que o Sr. Mederick levava a culpa. Então vocês veem, e todos os livros dessa coleção Menina Moça vai ter isso, né? Vão ser menininhas fortes, princesinhas, delicadas, que moram em castelo e que sempre se envolvem em algumas aventuras, tá? Para início é uma história boa, é interessante, é legalzinho ler. Eu tenho 15 livros dessa coleção, já li, se eu não me engano, 12. Então faltam poucos para poder acabar. Mas são bem divertidos. Recomenda-se sim, é realmente recomendado para crianças de 10 a 16 anos, mas tem uma certa qualidade literária, um certo rebuscamento na escrita. Tem diálogo aqui que você vê e fala, não, isso aqui não existe mais hoje em dia, ninguém fala assim mais. Mas é muito boa as aventuras. Se gostaram, tô falando de umas coisas raras, né? Mas se gostaram, olha, vocês conseguem encontrar ainda esses livros em sebo. Em sebo, vocês conseguem encontrar essa coleção. Se gostaram, inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Muito obrigado e até a próxima.